Agora voltamos aqui para concluir aquela conversa. De manhã nós falamos sobre a homenagem à Polícia Federal, né, que tem cumprido um papel essencial na Operação Lava Jato, neste ambiente que há no país de investigação, de denúncia e de responsabilização civil e criminal dos envolvidos, nesse que é realmente o maior escândalo de corrupção de toda a história brasileira. E também falamos da conspiração que há permanentemente contra a Operação Lava Jato. Apresentamos até uma entrevista do ex-ministro Veloso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que esse vazamento criminoso das mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol foi uma tentativa de desmoralizar a Operação Lava Jato. Por isso que há necessidade desta reação de todas as pessoas do Brasil decente que desejam realmente uma mudança de comportamento das autoridades públicas, especialmente, que se consolide essa aspiração de uma nova justiça no Brasil. Hoje à tarde, às 14 horas, houve uma manifestação em frente à Justiça Federal aqui em Curitiba. Poucas pessoas compareceram, provavelmente não houve uma organização eficiente, mas lá estavam cerca de 30 pessoas com cartazes e, obviamente, sempre defendendo a Operação Lava Jato. Além desta questão que abordamos pela manhã, inclusive com uma manifestação de Deltan Dallagnol no seu Twitter, né, dizendo exatamente que foram mensagens criminosamente retiradas e, obviamente, exploradas de forma sensacionalista e formatadas, né, de forma sensacionalista, sem a necessária fidedignidade. Exatamente por isso fica muito difícil analisar. O que nós temos a impressão é que toda vez que anunciam uma bomba, o que ocorre é um traque. A montanha acaba parindo um rato, não é? E foi assim desde o início. Gera-se uma expectativa extraordinária que vem aí uma bomba e você imagina coisas extravagantes e tal, e depois vem uma conversa entre o juiz e o procurador, que pode ser condenada do ponto de vista jurídico, não é? Mas que não traz nenhum prejuízo às provas e às decisões judiciais competentes, já consagradas. Então, na verdade, nós temos que partir para o combate à corrupção sem determinados preciosismos. E certamente, quando se combate uma organização criminosa com tanto poder que assambarcou na sua estratégia complexa e sofisticada agentes públicos e privados da maior potencialidade, não é? Como ex-presidentes da República, na época eram presidentes, governadores, ministros, senadores, deputados, partidos políticos, empresas, etc. Portanto, uma organização criminosa poderosíssima. E você enfrentando uma organização criminosa desse calibre, não pode enfrentar isoladamente. Por isso, essa cooperação buscada e que, do meu ponto de vista, embora eu não seja jurista, mas sei ler, não é? Então, a legislação do combate ao crime organizado possibilita essa cooperação entre todas as instituições oficiais, né, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais. Enfim, esse assunto realmente está se tornando cansativo, repetitivo demais. E nós temos que caminhar adiante. Nós tivemos também hoje, logo pela manhã, a notícia que foi consequência do pronunciamento do presidente Bolsonaro no final de semana, quando ele afirmou que estava por aqui com o presidente do BNDES, que foi ministro da Fazenda do governo Dilma e que trabalhou também em outros governos, governo Fernando Henrique Cardoso,
governo Lula, governo Dilma, um profissional, um técnico extremamente qualificado e respeitado por todas as correntes, mas que acabou sendo atacado pelos anti-PT quando ele foi nomeado ministro de Dilma. Então, os anti-PT atacaram. E agora, quando ele foi nomeado por Bolsonaro, foi atacado exatamente pela esquerda, os partidos de esquerda, os militantes de esquerda, né? Então ele acabou apanhando dos dois lados. Mas faça-se justiça a ele, é um profissional competente, que realmente tem demonstrado seriedade na atividade que exerce e já vinha mudando a fisionomia do BNDES. O BNDES já estava avançando numa direção que nós desejamos, né, de valorização dos investimentos no Brasil, especialmente geradores de emprego, de renda e de receita pública. Então, aquele desvio de finalidade que nós combatemos tanto desde 2005 estava sendo, obviamente, corrigido. Não estávamos verificando na gestão do Levi qualquer desvio de finalidade. Mas é o ônus de quem assume uma função pública, né? Apanhar de um lado, apanhar do outro. Às vezes se apanha de todos os lados. E o que nós temos que dizer é o seguinte: é um direito do presidente da República demitir, cabe a ele constituir, cabe a ele escolher, portanto, os que integrarão o seu governo, e nós podemos cobrar resultados, mas não fica bem, eu creio que não é esse o comportamento adequado, condenarmos pela nomeação e condenarmos pela demissão, porque é uma prerrogativa de quem governa, é uma prerrogativa exclusiva de quem governa. Deve ser assim, pelo menos. Então nós temos que entender que quando não há uma certa harmonia, a harmonia desejada, não há uma identificação entre o escolhido e quem escolheu, ou seja, o presidente da República e o subalterno, né, que exerce um cargo importante, mas é subalterno. Então, quando não há essa identificação, é normal que ocorra o afastamento, ou a demissão por conta própria, né, o pedido de demissão, ou a demissão de forma unilateral da parte do presidente da República. O que eu devo, por uma questão de justiça, é reconhecer o valor, a competência, a qualificação técnica do Levi. Olha, as contas do BNDES estão abertas, já, né? Até antes dele chegar, já houve, até por força de uma decisão judicial, os empréstimos começaram a ser colocados numa plataforma, nós já passamos a saber dos valores e das taxas de juros, e há uma CPI instalada na Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, não creio que tenha sido este o motivo. Não foi este o motivo. Eu prefiro acreditar que foi exatamente a não identificação entre um e outro, não é? Mas é um direito do presidente demitir, afastar, embora neste caso quem acabou pedindo demissão foi o Levi, mas ele não tinha outra alternativa. Eu coloquei até no meu Twitter, né, no sábado, eu coloquei que Levi tinha duas alternativas. Uma era pedir demissão e a outra era ser demitido, né, que não haveria uma terceira alternativa, porque seria a desmoralização completa se ele permanecesse, depois da entrevista do presidente da República, que saiu em toda a mídia, e ontem, inclusive, todo o país pôde assistir até no Jornal Nacional a entrevista do presidente. Portanto, esse é um assunto agora encerrado, vamos esperar quem o presidente escolhe, e vamos aguardar também que esta CPI do BNDES lá na Câmara dos Deputados possa trazer alguma novidade, porque nós já estamos denunciando desde 2005, especialmente, sobretudo depois de 2007, quando o ex-presidente Lula, por decreto, autorizou o BNDES mudar o seu estatuto, facilitando grandes empréstimos aos chamados campeões nacionais aqui no Brasil, grandes empresas, algumas delas aí investigadas
pela Operação Lava Jato, como por exemplo JBS, Ike Batista, Fernando Cavendish e outros grandes empresários, e principalmente aqueles empréstimos para as nações estrangeiras, Cuba, Venezuela. O calote hoje é de 3 bilhões e 200 milhões de reais em contratos com Cuba e contratos com a Venezuela. Alguns de partidos de esquerda afirmam, não, esses empréstimos eram com as empreiteiras e não com os países. Pois é, como é que está esse chiado aqui, que eu não sei, né? O microfone está aqui. Mas obrigado aí pelo alerta, né? Nós vamos tentando corrigir aqui. Mas talvez o local aqui onde nos encontramos está chiando, então vamos ver se muda aí. Dá um toque aí onde está. Bom, e agora, como é que tá? Deixa eu ver. Agora eu liguei novamente. Vamos lá. Vamos ver se dá. Vamos falando aqui para ver se dá para se melhora aí. Enfim, essa. Deu agora ou não? Então vamos lá, vamos tentando falar. Bem, eu estava falando do BNDES, né? Realmente foi exatamente depois da alteração do estatuto do BNDES que favoreceu, não é? Que possibilitou aos empréstimos, né? Com maior facilidade, com taxas de juros generosas, né? E sem garantias reais. A questão é garantia. Qualquer banco que faça um empréstimo à Venezuela vai exigir ou toneladas de ouro ou de petróleo, né, como garantia para poder ter de volta o dinheiro emprestado, né? Isso o Brasil não fez. Emprestou para países inadimplentes, né, historicamente inadimplentes, sem condições econômicas, sem condições financeiras, né, como a Venezuela e Cuba, e agora a consequência é o calote. Então vamos aguardar que o novo presidente do BNDES o novo presidente do BNDES dar continuidade a um trabalho de valorização do capital do banco, mas que seja o investimento prioritário sempre a favor do interesse nacional. Hoje, e agora? Está horrível? Então vamos parar, porque não há nenhuma razão para continuar se não há qualidade de som aí para as pessoas ouvirem. Vamos parar aqui, amanhã nós voltaremos. Na realidade, essa questão do BNDES foi abordado, de certa forma, não é? E vamos então agradecer a participação de todos, desejar aí um ótimo final de domingo, uma boa noite e até amanhã. Amanhã eu fico em Curitiba porque o senador Oriol Visto recebe o título de cidadão honorário do Paraná na Assembleia e eu devo permanecer aqui em Curitiba, então, nesta segunda-feira, ao contrário do que sempre ocorre, porque sempre no domingo à noite eu vou a Brasília, e devo permanecer aqui, então, nesta segunda-feira. E agora, o som voltou aí, normal? Então, na terça-feira, há um assunto polêmico no Senado Federal. Vocês estão acompanhando, o presidente, por decreto, né, autoriza o porte de arma, flexibilizou bastante, né, ampliou a possibilidade do porte de arma no país, e sacudiu aí uma polêmica em torno deste assunto. Na Comissão de Constituição e Justiça, houve rejeição ao decreto pela alegação de que o decreto é inconstitucional. Então não se discutiu muito o mérito do decreto, mas a preliminar é essencial, né? Na Comissão de Justiça, o que vale é a questão da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa. Então, não há, da parte da Comissão de Justiça, outro papel a não ser o de julgar estas questões.
Então houve uma rejeição ao decreto. E no plenário do Senado, esse assunto será discutido. Nós devemos aprovar um decreto inconstitucional e permitir que o Supremo Tribunal Federal derrube depois, ou deve o presidente da República encaminhar um projeto de lei, aí desta forma será constitucional, encaminhar um projeto de lei ao Congresso para que o Congresso possa debater? Veja bem, talvez o presidente tenha sido mal assessorado, porque em relação ao COAF, o presidente poderia legislar por decreto, ele poderia ter resolvido a questão e colocado o COAF onde deseja, por decreto, mas essa matéria tem que ser por projeto de lei. Então houve uma inversão. A matéria que poderia ser por decreto se deu por medida provisória, portanto, submeteu-se ao Poder Legislativo, não havia necessidade. E o caso das armas, que há necessidade de um projeto de lei, o presidente fez por decreto que não passa pelo Congresso. O que está sendo discutido lá no Congresso não é um decreto do presidente, é um decreto legislativo que suspende os efeitos do decreto presidencial. Então é isso que vai ser debatido na próxima terça-feira. Não se trata de ser a favor ou contra as armas, de ser a favor ou contra o porte de armas. Não se trata disso. Trata-se de buscar o melhor caminho para adotar uma legislação no país que vai dizer respeito ao interesse coletivo de pobres e de ricos do nosso país, de todos os brasileiros. A arma é uma coisa séria, tem que ser encarada com a maior maturidade, né, com responsabilidade. Então nós imaginamos que o mais adequado seria o presidente da República, o próprio presidente, desconsiderar o decreto, encaminhar um projeto, pode ser em regime de urgência, aí o Congresso tem um prazo para aprovar. Se ele encaminhar um projeto de lei no regime de urgência, nós vamos deliberar rapidamente também e sem maiores prejuízos. Bem, muito obrigado a todos. Desculpe aí a nossa falha técnica, né, que o som não ficou bom, mas muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco e nós estaremos amanhã novamente conversando com vocês e espero que essa semana seja ótima para o Brasil e para os brasileiros. Uma boa noite e um grande abraço.